Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus, você é, sim, joia preciosíssima, você é trunfo do eterno, não é à toa que eu digo, corra linda do Senhor, mais um café com Deus na canequinha da vovó, aí, ó, com o pastor Maurício Loureiro. Maravilha, o café de hoje está em Gênesis capítulo 14. Falando de Abraão aqui, de uma batalha, ele volta de uma batalha no versículo de número 17, ok? Você sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Muito obrigado você que tem nos acompanhado, assistido o nosso vídeo. Eu sempre digo, começou a assistir, clica lá em curtir, em gostei, naquele joinha, para não esquecer, né? Você me ajuda bastante fazendo isso. Quando você clica lá, ou quando você faz um comentário, um pedido de oração, você que se inscreve no nosso canal, quando você se inscreve, tudo isso, quando você compartilha, tudo isso é uma somatória de um conjunto de coisas que o YouTube analisa para colocar os nossos vídeos mais à frente. Então, quando você faz isso, você está me ajudando muito, tá bom? Vamos lá. Você que não se inscreveu no canal, eu te peço encarecidamente, se inscreva, né? Nas letrinhas azuis é um link embaixo ou em cima, geralmente embaixo no vídeo. Clica lá, vai te direcionar para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, vai no sininho também para receber todas as nossas notificações, ok? E sabe que não precisa preencher nada, é automático. Gênesis 14, 17 está escrito: após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Chega a notícia, né, que 5 reis se juntaram para vir contra 4 reis. 5 contra 4. Vieram contra o rei de Sodoma, de Gomorra, tá? E atacaram ali, e claro que estava vivendo lá Ló, em Sodoma, acabou sendo sequestrado ele, suas mulheres, a sua mulher, seus filhos, né? Seus bens, tudo foram levados. Você lembra que quando houve um desentendimento entre o sobrinho de Abraão, chamado Ló, e Abraão, você lembra muito bem que Abraão deixou seu sobrinho escolher. Ele escolheu aos olhos dele, achando que era o melhor. As campinas verdejantes, né? E ele achou, aqui é o melhor. É claro, vou escolher o melhor para mim, né? E só que aquilo ali causou esse problema para ele, porque agora ele foi atacado por reis, sequestrado, perdeu todos os bens e ainda está preso. Quando a notícia chega para Abraão, que estava debaixo do carvalho, ele reúne os seus homens, tá, de casa, guerreiros, e foi à guerra contra esses reis. E de uma maneira sobrenatural ele os venceu, porque atacou de surpresa, claro, né? Toda uma estratégia que Deus deu. E eles o venceu e conseguiu pegar todos os bens e as pessoas que foram sequestradas, inclusive o seu sobrinho Ló, com a sua esposa, com seus filhos, e levar suas filhas, né? Levar de volta. Ao chegar lá, é aí que a gente se depara com esse texto aqui. Eu estou falando sobre o contexto para você entender, né? O rei de Sodoma veio agradecer ele, né? E diz para ele, olha, devolva-me os homens, as pessoas, e pode ficar com todos os bens que você resgatou. Aí é onde ele diz, não ficarei com bem nenhum teu, tá? Para que amanhã você não diga que você me enriqueceu.
porque ele entendia que toda riqueza era dada por Deus. Vamos lá, algumas lições que eu aprendo aqui. Primeira lição que eu aprendo é que quando a gente está na direção de Deus, até aquele lugar que parece não ser o melhor, vai produzir, vai florescer, vai trazer riquezas. É o que Abraão está desfrutando. E com segurança, você vê que quem é atacado é Ló, que escolheu aos olhos humanos. Abraão tinha certeza que Deus estava com ele em qualquer lugar que ele fosse, porque havia uma promessa para ele. Sai da tua terra, da tua parentela, tá? Eu vou colocar aqui um côncavo e convexo, vou fazer uma análise de um lado e de outro para você entender. Sai da sua parentela, depois você vai entender que Abraão é um cara família, mas espera aí. Sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que te mostrarei. Ele deixa a sua parentela e vem para o lugar que Deus determinou para ele. Houve desentendimento, porque Ló veio atrás, né? É sobrinho, parente, houve desentendimento. Ele, para não ter problema, ele deixa o sobrinho escolher. Então, a primeira lição que eu aprendo é que eu preciso de confiar em Deus em qualquer que sejam as circunstâncias. Mesmo que pareça que não sejam favoráveis. Amém? É o que Abraão está ensinando para nós aqui. Vê que agora, aos olhos humanos, a pior parte ficou para ele, mas ele está seguro com Deus e está prosperando, porque Deus está fazendo ele prosperar. Se tornar rico, se destacar, seu gado cresce com saúde, as vacas estão sempre mugindo, parindo, né? E vindo sempre com valor. É Deus cuidando de tudo. Mas eu aprendo que Abraão é família, porque mesmo Ló não estando com ele, era parente dele. Quando ele soube que Ló foi sequestrado, ele poderia, como muitos pensam aí, azar o dele, não escolheu aquela parte? Não foi ele que escolheu viver em Sodoma? E agora Sodoma foi atacada? Problema dele? Não. Abraão tem os filhos da casa. Tem lá uns 200 homens que ele criou como servo, mas que ele também prepara como guerreiros, porque esses homens vão para a guerra com ele, vão para a batalha com ele. Então eu vejo um Abraão família, tá? Porque se preocupa com o seu sobrinho, que tem é seu parente, tem seu sangue, e ao mesmo tempo ele pega os guerreiros da sua própria casa, porque ele treinou, preparou esses homens para a batalha, para que der e vier. Então eu aprendo que Abraão é família, trabalha em família, tá? Ensina a família a ser uma família que traz proteção, segurança, porque os homens guerreiros que vão com ele, tá? E ao mesmo tempo ele está resgatando um parente, que é um sobrinho. Ora, mas Deus não falou, sai da sua parentela? Aí que eu falei, né? Comparando em outro. Claro, porque aquela parentela fazia mal. Aquela parentela que Abraão estava lá, era uma parentela idólatra, que adorava outros deuses. E o nosso Deus não aceita adoração a outro Deus. Deus tem ciúme de nós. E não nos divide com ninguém. E outra coisa, Deus também não divide a sua glória com ninguém, porque Ele é o único, todo-poderoso. E Abraão sabe muito bem disso, porque eu vou chegar no final do texto que nós, né, discorremos aqui, do contexto que nós discorremos, nessa lição aí, você vai entender já. Mas vamos lá, vamos seguindo a etapa aqui. Ele vai à batalha com homens preparados, que ele mesmo preparou, que eram da sua casa. Então eu aprendo que eu preciso preparar as pessoas da minha família. Eu preciso ter culto doméstico, eu preciso ter leitura das escrituras com a família, eu preciso orar junto com a família,
Eu preciso trazer proteção à minha família, orando sobre ela, intercedendo sobre ela. Eu preciso trazer cobertura espiritual para a minha família. É o que Abraão traz. Ele traz alimento para todos que trabalham com ele, mas ele traz também segurança, porque ensina eles defesa pessoal, ensina eles batalha, estratégia de guerra. Porque agora, quando precisou, eles estão prontos para servi-lo, para ir junto com ele, para andar na visão do líder. Porque Abraão discipulou. E tem muita gente hoje que não discipula. Esse é o grande erro. Nós precisamos discipular pessoas. Porque o id de Jesus não é um id incompleto. Mateus, ele fala no final lá, né, do que é completo. Enquanto Marcos fala uma parte apenas, né, diz: ide e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Esse ide aí é indo, fazendo. Mas lá no final do livro de Mateus, capítulo 28, está escrito, versículo 19 e 20, está escrito: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo quanto vos ordenei. Aí o versículo 20 diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus estará conosco se nós estivermos fazendo aquilo que ele determinou, que é discipular. O discipulado é pregar, é batizar pessoas, é ensinar a palavra de Deus e ensinar a guardar essa palavra. Além de ensinar elas, ensiná-las a guardar, a observar. Isso é discipular. Né? Pessoa que está mentoreando, é o mentor da outra, que está sendo mentoreada. Ela é discípula. Discípulo quer dizer aprendiz. Então, Abraão está formando isso. Aí vamos lá, porque o tempo corre. Abraão vai à batalha, vence, porque Deus dá vitória a ele, vence. Traz os despojos, quer dizer, as riquezas de volta, tá? E as pessoas de volta. É aonde agora o rei de Sodoma vem até ele e quer gratificá-lo. E diz: você pode ficar com todas as riquezas, você já fez muito por nós. Em trazer até nós as pessoas. Ele diz: não, eu não ficarei com nada que é teu. Para que você não venha depois se gabar que você me enriqueceu, porque a riqueza que eu tenho é Deus que me dá. Então, por que Abraão faz isso? Porque Deus não divide a sua glória. Lembra que eu falei isso lá atrás? Aí eu estou relembrando aqui. Deus não divide a sua glória com ninguém. Tá? Com ninguém. A honra, da honra quem honra é devido, mas a glória pertence a Deus. A glória Deus não divide, é única, é dele. Por isso que Abraão não divide. Não vou receber para amanhã não dizer que você teve parte na minha riqueza. Não, quem me enriqueceu é o Todo-Poderoso, é só ele, a glória é dele. Amém? E o lindo aqui que eu aprendo é que ele resgata, e agora, quando o sacerdote chamado Melquisedeque vem até ele para abençoá-lo, tá? Isso aqui está no versículo de número 20. 18 ao 20. 18 ao 20 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, que é rei de Jerusalém, e antes chamava Salém, né? Salém quer dizer casa de paz. Então ele diz: trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, versículo 18. Então ele traz pão e vinho para quem? Para aqueles que batalharam, para Abraão e todos os seus, para recompensar, para fortalecer, para alimentar. Em gratidão, está alimentando o batalhão que foi com ele, certo? Aí diz a Bíblia que ele abençoou ele, Abraão, e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra,
E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E aí o versículo 20 termina assim: e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Olha como é que isso é lindo, gente. Esse sacerdote, ele simboliza Jesus. Em vários textos fala, né, simbologia de Jesus, o sumo sacerdote que pagou o preço por nós. Então ele vem de encontro a Abraão e abençoa e bendiz o Deus de Abraão, porque ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. E ele reconhece que quem deu a vitória a Abraão foi Deus. E o que Abraão faz? De todos os bens que ele conquistou, ele dá 10%. De toda a riqueza que ele alcançou, que ele colheu, que ele conquistou, ele dá 10%. Porque dízimo não é 1%. A palavra dízimo, a tradução dela significa 10%. Não tem dízimo de 2%. Não existe dízimo de 1%. Senão não chamaria dízimo, chamaria ízimo, úzimo. Dízimo vem da palavra decimar, 10ª parte. Me ajuda aí, gente. E Abraão dá o dízimo. E veja que nós estamos num período antes da lei. Então o dízimo não é da lei e nem é do período da graça. Até antes da lei já existia o dízimo, porque Abraão colocou no coração. O que o dízimo é? Dízimo, eu aprendo aqui nesse texto duas coisas no dízimo. Primeiro, gratidão. Quem dá o dízimo é porque é grato. Quem dá dízimo por interesse, ele precisa rever seus conceitos. A gente deve dar o dízimo por gratidão, porque é Deus que nos dá todas as coisas, e Ele pede 10%. Então você está dando por gratidão. E dízimo é questão de fé. Não é obrigação, não é... Tem gente que coloca a faca no peito do outro e diz que você não vai entrar no céu se você não dizimar. A Bíblia diz que os ladrões não herdarão os céus, e começa a cobrar isso, né? Como que a pessoa está roubando de Deus. Mas o dízimo é muito além de essa obrigação. O dízimo é questão de agradecimento. Quem está dizimando é grato a Deus. E ele é também questão de fé. Por quê? Porque quando você aplica a fé, dando o seu dízimo, ora, Deus mesmo diz que Ele abrirá a janela dos céus, as bênçãos vêm, e só vem porque a pessoa creu, dando dízimo, acreditando. E vem mesmo as bênçãos. Eu sou dizimista fiel, eu sei o quanto Deus me abençoou, quantas coisas, milagres na vida financeira acontecem por causa do dízimo, de ser dizimista fiel. O sacerdote não tinha obrigação de dar dízimo, porque vivia pela obra. Mas eu dou para dar exemplo, igual Jesus. Jesus não tinha obrigação de pagar imposto a César. Mas por que ele pediu Pedro para ir lá pescar? E quando Pedro pescou, ele pescou um start, que significa 2 dracmas, que era o imposto dele, de Jesus e de Pedro. Para dar exemplo. Jesus precisava de batizar? Não, ele não tinha pecado. Mas por que ele se batizou? Para dar exemplo. Então tem coisa que a gente faz por exemplo, para dar exemplo. Não fala, o pastor não dá dízimo lá. Eu dou. Sou fiel no meu dízimo. O ano inteiro, fiel ao meu dízimo. Até no meu 13º dou meu dízimo. Então, querido, pare e pensa num troço desse. Abraão está dando por gratidão. Esse foi o sentimento que moveu o seu coração, gratidão. Para quê? Para o sustento da casa de Deus. Sabia que lá em Salém, lá em Jerusalém, que é hoje Jerusalém, tinha lá o templo, e lá tinha o sacerdote que precisava de sustento. Então ele dá 10% de tudo, diz o texto, de tudo. Mas veja que o outro rei quis compensar, ele já não aceitou. Porque ele entende que quem dá as coisas a ele é Deus. Usa pessoas e tudo, mas aquele sentimento naquele de Sodoma ali ia ser para depois cobrar dele. Então ele com muita sabedoria diz, eu não quero, eu abro mão. Se os que foram comigo quiserem, fiquem à vontade.
Mas ele também não obriga os outros. Tem gente que é assim, ele faz uma coisa que é obrigar os outros a fazer igual a ele. A gente tem que dar exemplo, é diferente. Não é obrigar ninguém. Por isso que eu falo, dízimo não é obrigado. Eu não obrigo ninguém a dar dízimo. Mas perde quem não dá. Primeiro porque é gratidão, né? Eu meço muito uma pessoa, o caráter de uma pessoa pela gratidão que ela tem por quem faz por ela. Então Deus faz por mim, eu sou grato. E sou abençoado com isso. E há promessas de bênção. E é questão de fé. Eu acredito que as coisas acontecem. E quem acredita, dando dízimo pela fé, é abençoado, prospera. Amém? Então, olha quantas lições a gente aprende nesse texto, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. A gente tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Aqui Abraão está debaixo de Melquisedeque, que era o rei de Salém, que era o sacerdote daquela cidade. Está debaixo dessa autoridade, assim como temos que estar debaixo de uma autoridade eclesiástica, assim como temos que estar debaixo da autoridade de Cristo, que delegou autoridades. O reino de Deus na terra é a igreja. Quando a gente vem, o teu reino é a igreja, ela já está estabelecida, o reino de Deus na terra, pela igreja, onde o governo é de Jesus, o reino é de Jesus. E todos aqueles que estão em autoridades, imbuídos de autoridades, foram delegados pelo próprio Jesus. Porque a Bíblia diz que toda autoridade é delegada por Deus. Amém? Então a gente tem que estar debaixo de uma autoridade eclesiástica. Recebe aí. E Cristo Jesus é uma autoridade que comanda a sua igreja. Por isso que ele foi chicoteado, coroado com coroa de espinho, carregou aquela cruz com a coroa espetando a cabeça, apanhando, e ainda crucificaram as mãos e os pés do nosso Senhor. Para quê? Porque a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira, porque ele se humilhou até a morte de cruz. Então Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Um dia todo joelho terá que se dobrar e toda língua confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Se renda a isso. O seu Salvador e Senhor da sua vida é Jesus. Entregue a sua vida hoje a Ele. Seja grato pela salvação que Ele te deu gratuitamente. Dê a sua vida a Ele, seu dízimo a Ele, a sua oferta a Ele, que não é só financeira, mas deve ser também financeira, porque, ora, Ele é Senhor de tudo, diz a Bíblia, também do nosso dinheiro, assim como é Senhor da nossa vida, do nosso coração, dos nossos sentimentos, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo físico. Amém? Recebe aí, eu quero orar por você, Pai. Muito obrigado por essa pessoa que nos acompanha no Café com Deus, dando graça a ela, entendimento. Deus, aqueles que têm o coração duro, que às vezes quando falam em dinheiro, pronto, já começam a manifestar, porque o inimigo logo se rebela a Deus. Esse coração de pedra só tem um martelo que esmiuça a penha. Em nome de Jesus, faz isso, para que essa pessoa entenda que é o melhor. A gente está dando um exemplo para que a pessoa seja abençoada, assim como eu sou abençoado, por ser dizimista, por ser ofertante. Assim eu sei que também serão abençoados todos aqueles que em gratidão fazem e pela fé assim o fazem. Alcançarão a vitória, a bênção, o milagre tão desejado. Então, Senhor, abençoa de uma maneira tremenda e maravilhosa, assim como Abraão foi abençoado, Deus, e era família, seja essa pessoa família, cuide da sua família, ore por ela, interceda por ela. Eu intercedo agora por essa família, no nome poderoso de Jesus, e te peço a tua bênção em todas as áreas, no poder do nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Te aguardo até o próximo Santo Dedo, vamos compartilhar, hein?